A gente pode deixar de aproveitar o professor Luiz Gonzaga Beluso aqui, que é um grande economista, que é professor, né, e já ocupou cargos importantes nessa área aqui no Brasil, nesse momento que nós estamos atravessando aqui no Brasil. Tivemos hoje o grande assunto do dia, não é, professor? Foi o IOF, aumento do IOF, porque o governo está tentando, é igual cobertor curto, né? Você puxa daqui para cobrir ali, né? Cobre a perna e descobre a cabeça e vice-versa. O governo está fazendo aí um quebra-cabeça para tentar equilibrar as contas e ainda cobrir aí os planos que precisam ser cobertos, os programas governamentais que precisam ser cobertos, né? Programa aí de habitação do governo Jair Bolsonaro. Como é que o senhor tem visto a nossa economia aqui, professor? E como é que o senhor acompanhou esse aumento do IOF hoje aí, que vai ter desdobramentos negativos na nossa economia, não? Se você fizer uma análise assim mais estrutural, a economia brasileira, ela, a partir de 2016, né, ela cresceu, 2014, ano de eleição, ela cresceu 0,5%, praticamente nada. E teve um déficit primário de 0,6% do PIB. Aí a nossa ex-presidente, pressionada de vários lados e compreendendo mal a situação, eu não quero falar mal dela, até porque ela foi minha aluna, né? Vai ver que o erro que ela cometeu se deve ao professor que ensinou errado. O senhor não ensinou direitinho a isso. Mas não ensinei ela direito. Não gosto de dizer isso, mas aí ela chamou o Joaquim Levy para fazer um ajustamento. Isso é o que está na cabeça, em geral, dos economistas que confundem. É o seguinte, você, na sua casa, está com um problema de déficit ou de dívida, né? Então você vai lá, tenta reduzir suas despesas, etc. Só que um país, um governo, não é a mesma coisa que uma família. A visão que eles têm é uma visão tosca de uma economia familiar. Então vamos cortar. Acontece o seguinte, que o nosso Joaquim Levy fez? A taxa de juros já estava subindo para 14,25, lembra disso? 14,25. Aí ele deu um choque de tarifas. A inflação de preços administrados de tarifas foi de 18% em 2016. E a inflação do IPCA foi 10,5%. E a economia capotou. Caiu 3,8% do PIB. Foi uma depressão. E o ano seguinte nós caímos 3,3%. Né? Já com Michel Temer. Já com Michel Temer. Estou falando de 16, né? Foi o ano do impeachment dela. 16 foi o impeachment, 17 já era Michel Temer. Então, 16 e 17, a recuperação foi fraquíssima. O crescimento 17, 18, 19 foi 1,5%. Aí veio o 20, que a dita cuja pandemia. Caiu 4,5%. Né? Então, aí o governo reagiu um pouco com o auxílio emergencial, que fez com que você tivesse uma recuperação pífia, etc. Agora o que está acontecendo é o seguinte, na recuperação, isso aconteceu em todos os países, com diferenças, mas também com muitas semelhanças. Quando a economia começa a recuperar, você teve a China promoveu um choque de commodities aqui, o preço dos commodities, pum. Em seguida, né, nós começamos a ter a política de preço da Petrobras com os combustíveis, coisa de desatinado. Por quê? Porque o Brasil é autossuficiente em petróleo, não é autossuficiente em combustíveis, porque se desfez e não usou muitas refinarias, né? Mas aí você teve o choque dos combustíveis, e que eles não param de passar o preço de fora para dentro. Isso não existe em nenhum país sensato do mundo. Isso é uma coisa que o pessoal chama da loucura neoliberal. E aí é o seguinte, você instabiliza tudo, certo? Você instabiliza tudo. Aí teve
o problema da energia. E aí o seguinte, junto com isso, como o Brasil virou um pária no mundo inteiro, você acha que alguém vem aqui investir aqui? Então a taxa de câmbio, pum, você teve 4 choques. E aí é o seguinte, a inflação vai a 9,5%. E aí eles vão subir a taxa de juros. Para uma inflação cuja natureza não tem nada a ver com a taxa de juros. Então aí você vai derrubar a economia, aí a inflação vai demorar para cair, vai cair lá na frente, mas com a economia exangue, já pedindo água. Eu vi umas matérias na televisão sobre a situação das pessoas que estão na beira da miséria. É um negócio de você chorar. Sim, sim. Então, nós colocamos muita gente na miséria nessa pandemia. Muita gente. Tem uns 30 milhões, pelo menos. Exatamente. Eu vi os depoimentos, é um negócio assim, penoso. E aí fica o governo com esse negócio das finanças familiares. Aí então é o teto de gastos. Esse negócio de teto de gastos, quando eu conto para os meus amigos, eu tenho muitos amigos economistas, eles dão risada ou às vezes começam a chorar. Porque você precisa atender as pessoas. Aí fica, não, porque o problema fiscal, isso também, vou dizer uma coisa para vocês, com todo respeito. A imprensa econômica não ajuda nada. Não ajuda nada, porque fica passando essas besteiras, essas banalidades na cabeça do povo. Então o cara se acomoda, não, é isso mesmo, então não tem jeito, como é que nós vamos fazer? Tem jeito sim. Veja o que os americanos estão fazendo, a política econômica do Biden. Ele chutou o balde, está fazendo uma política econômica que está fazendo a economia americana se recuperar. Aí, e mais o Federal Reserve também, botando grana, é 120 bi por mês que eles botam. Então, é tudo uma maravilha? Não, mas está indo muito melhor do que o Brasil. Hoje, por exemplo, você teve a crise que o pessoal diz que é por causa da China, né? Isso. É um choque, mas os chineses não vão deixar isso avançar. Conheço eles bem. Eles vão interferir, vão impedir. E mais, eles estão com medo de que no mundo inteiro que o Federal Reserve pare de fazer essa injeção de liquidez. Isso aí imediatamente gera no mercado uma expectativa de queda, que aconteceu, porque houve um sinal de que o Federal Reserve ia parar, ia reduzir. É uma espécie sim de saia justa, sabe? Se você continua fomentando essa valorização de ativos completamente artificial, não, completamente fora de propósito, né? E se você parar, que o mercado financeiro é assim, o preço de hoje é o preço que você está esperando lá na frente, o futuro determina o presente. Então, quando o cara vê que vai haver uma retração do Banco Central em matéria de provimento de liquidez, o cara já começa a vender. E aí você tem um efeito manada, todo mundo vende e o negócio despenca.